aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas atividades remotas. Na videoaula de hoje eu vou fazer a resolução do exercício de fixação que eu passei na nossa primeira videoaula. Eu espero que todos vocês tenham conseguido responder e compreender as questões, certo? Durante as respostas que eu forem passando aqui nos slides, vocês deem um pause aí se a resposta de vocês não estiver vocês estiverem achando que a resposta está incorreta ou algo do tipo, vocês pausam o vídeo e tentam copiar conforme a resposta que eu vou colocar nos slides, beleza? Bom, nossa primeira questão, ela pede para que vocês diferenciem a reprodução sexuada e assexuada, que foi explicado lá na nossa primeira videoaula. Então, todos vocês devem ter conseguido responder essa questão aí de forma bem tranquila, beleza? E aí a resposta, lembrando que ela não precisa ser igual à minha, certo? A resposta para essa primeira questão, ela diz o seguinte, que na reprodução sexuada existe a troca de gametas masculino e femininos, e por isso o resultado é um ser vivo não idêntico aos pais. As maiores vantagens são a variabilidade genética, que foi o que foi explicado, que numa reprodução sexuada vai ocorrer essa variabilidade genética justamente porque vai ocorrer a troca desses gametas masculino, que é o espermatozoide, e dos gametas feminino, que é o óvulo, certo? Já na reprodução assexuada, não existe a participação de gametas, por isso os seres reproduzidos são exatamente igual ao original, beleza? A nossa segunda questão, ela pede o seguinte, ela pergunta o seguinte, qual a vantagem da fecundação interna nos organismos terrestres? Também foi mencionado lá na aula, eu falei um pouco sobre fecundação interna e a fecundação externa, e aí vocês foram acompanhando, né? Eu espero que vocês estejam acompanhando todas as aulas com o livro aí perto de vocês, certo? Então, qual é essa vantagem da fecundação interna nesses organismos terrestres? A resposta é a seguinte, ela diz que as vantagens é porque ela impede a desidratação dos gametas, do zigoto e do embrião. Além disso, diminui as chances de predação dos embriões e contribui com uma maior possibilidade de fecundação em comparação com a fecundação externa. Então, ela vai impedir essa desidratação aí dos gametas, possibilitando então que esse embrião ele venha a ser desenvolvido, que ele venha a ser formado. A terceira questão, ela pede o seguinte, ela diz o seguinte, no processo evolutivo foram selecionados seres de fecundação externa que liberam uma grande quantidade de gametas para o meio ambiente. As hidras, tipo de água-viva, no entanto reproduzem-se rapidamente, embora lancem um pequeno número de gametas na água. A explicação para esse fato é que as hidras apresentam um acelerado processo de reprodução. Qual é esse processo de reprodução que ocorre aí nas hidras? Lá na nossa videoaula, eu falei um pouco aí quando entrei em relação às hidras, em relação aos animais por reproduções assexuada, eu mencionei as hidras e como que ocorria a reprodução para esses animais. E a resposta é a letra C, que está aí de vermelho e negrito, que é assexuada por brotamento. Então, as hidras elas vão se reproduzirem através pela formação de brotos, pequenos brotos, que é aí então esse processo chamado de reprodução assexuada por brotamento, beleza? A nossa quarta questão, ela pede para que vocês definam o que são bactérias e descrevam os tipos de reprodução aí que ocorrem nas bactérias. Nosso primeiro slide da aula anterior, a gente falou sobre os tipos de reproduções que acontecem nas bactérias. Pelo menos foram alguns dos exemplos que o livro de vocês trouxeram. Que aí a resposta é a seguinte, ela diz que as bactérias elas são seres unicelulares, ou seja, são constituídos por uma única célula e são procariontes. O seu material genético ele é disperso aí no citoplasma, ou seja, não possui material genético dentro de um núcleo, mas sim disperso no citoplasma. E aí os tipos de reprodução, ela pode ocorrer por simples divisão ou bipartição, que é o mesmo que divisão binária ou cisparidade.
ou seja, a célula bacteriana se divide em duas bactérias idênticas à original, e também por conjugação, que o livro também traz aí para vocês exemplos de reproduções que ocorrem nas bactérias, por simples divisão e por conjugação. No caso da conjugação, uma bactéria ela vai se ligar a outra e alguns genes eles vão serem transferidos entre elas e as bactérias se separam dessa forma, beleza? Então as bactérias são seres unicelulares, procariontes, e os tipos de reprodução podem ser por simples divisão ou bipartição e conjugação. Quinta questão. Ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns realizam fecundação externa. Um aluno então concluiu que se tratava de uma reprodução assexuada. O aluno está correto? Vamos às alternativas. Alternativa A. Sim, pois na reprodução sexuada, obrigatoriamente devem ocorrer relações sexuais. Alternativa B. Sim, pois o contato com os gametas ocorreu fora do corpo do animal. Alternativa C. Não, pois a reprodução assexuada é exclusiva das bactérias. Alternativa D. Não, pois em uma reprodução sexuada é necessária apenas a combinação do material genético. Então a alternativa correta para essa questão é a alternativa D. Beleza? E a E que fala não, pois mesmo que não ocorra transferência de material genético, para haver reprodução sexuada basta apenas que exista um macho e uma fêmea. Então, galera, para a quinta questão, a alternativa correta é a alternativa D. Sexta questão. A gema do ovo de aves e répteis serve de alimento para o embrião. E os embriões da maioria dos mamíferos, como conseguem alimento? A resposta para essa questão, ela diz o seguinte, ela fala que o embrião dos mamíferos absorve nutrientes do sangue materno, através da placenta. É por isso que eles conseguem absorver, a maioria dos mamíferos utilizam da placenta para que ocorra então o desenvolvimento do embrião. Sétima questão. Por que a sobrevivência de musgos e samambaias é difícil em ambientes muito secos? Nós vimos na aula anterior em relação a esse grupo de plantas. Falamos sobre os musgos, que são as briófitas, e samambaias, que fazem parte dos grupos das pteridófitas. Vimos que algumas plantas elas necessitam de água para que ocorra a reprodução. Então a resposta para essa questão, ela diz o seguinte, porque essas plantas elas dependem da água no ambiente para a reprodução. Vamos lá relembrar um pouco como que ocorre essa reprodução. As briófitas e pteridófitas, elas necessitam das gotículas de água para que o anterozóide, que é o gameta masculino, nade até a oosfera. E a partir daí venha a ocorrer então a fecundação e a formação de uma nova planta. Então é justamente por isso que essas plantas necessitam da água, porque o gameta masculino precisa nadar até a oosfera. A oitava questão. A semente foi sem dúvida uma grande novidade evolutiva. Ela garantiu maior proteção ao embrião, além de facilitar a dispersão das espécies. Qual grupo de plantas não apresenta sementes e qual é o nome dos seus gametas masculinos e femininos, respectivamente? Uma questão aí muito fácil para vocês. Vimos tanto na aula anterior como em sala de aula que o grupo das plantas que não apresentam sementes são as briófitas e pteridófitas. Já as gimnospermas e angiospermas, elas vão apresentar sementes. Então, para essa resposta, é as briófitas e pteridófitas. Os seus gametas masculino e feminino é o anterozóide e a oosfera. Certo? Nona questão. Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente, uma forma de reprodução rápida e fácil. A desvantagem desse modo de reprodução é que, vimos que na reprodução sexuada ocorre a fecundação do gameta masculino e do gameta feminino, e com isso vai criar uma variabilidade genética, diferentemente do que acontece na reprodução assexuada. Na reprodução assexuada não há essa troca entre esses gametas, então acredita-se e vai ter o que? Uma baixa, aliás, nem existe a variabilidade genética para esses casos. Então a alternativa correta é a letra A, porque a maior desvantagem para as reproduções assexuadas é que ela não cria a variação
genética, justamente porque não existe aí a união dos gametas. A 10ª questão. Raízes, caules, flores, folhas, sementes e frutos estão presentes apenas nas. Essa planta, vocês observam que ela está com todas as características completas. Apresenta raiz, caule, flor, folha e semente e fruto. Qual é o grupo aí de plantas? As briófitas, pteridófitas, gimnospermas ou angiospermas? E aí, qual foi a alternativa que você marcou? Hein? Bom, a alternativa correta é a alternativa E, a angiospermas. Então, pessoal, e assim a gente conclui o nosso exercício de fixação. Resolvemos todas as questões. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. E qualquer dúvida, vocês me chamem lá no grupo, que eu estarei apto a responder cada um de vocês e tirar as maiores dificuldades que vocês encontraram para resolver esse exercício. Certo? Então, até a nossa próxima videoaula.